Aqui uma outra imagem, né, com a seringa, para vocês entenderem a composição dessa seringa, as partes dela. Então, a gente tem aqui no corpo da seringa a linha de graduação, então são os risquinhos, por quantos risquinhos eles são divididos, e aí a gente tem que pegar o volume total, dividir pelo total de risquinhos para saber quanto vale cada um, né? A agulha, o pistão, que é essa parte emborrachada que vai empurrar a solução. E aqui, né, onde ele para, é o registro da dose, quando a gente vai aspirar uma medicação, por exemplo, e mostrando o êmbolo para vocês. Nessa outra imagem, a gente se depara com uma seringa de insulina, onde essa seringa, ela vem, essa daqui da direita, ela está graduada em 100 unidades, certo? E essa menor, ela está graduada em 30 unidades, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, mas lá no laboratório a gente vai pegar uma a uma. Então, aqui para vocês entenderem, ó, né, quanto vale essa seringa aqui de graduação, ela tá graduada a cada um. Então, ó, de 10 até 5 são 5, até 15, desculpa, são 5 risquinhos. Então, significa que cada risquinho desse vale uma unidade, tá? Na seringa de insulina. Aqui, mais uma vez, para vocês verem, é uma seringa de insulina em unidades com equivalente a 30 unidades, então o volume total de líquido nela cabe apenas 0,3 ml. Uma seringa em unidades com total de 50 unidades cabe dentro dela apenas meio ml ou 0,5 ml. E uma seringa de 100 unidades cabe dentro dela um total de 1 ml. Por isso que a gente, naqueles cálculos, naquela regrinha de 3, a gente faz a equivalência. 100 unidades está para 1 ml, porque 100 unidades é a mesma coisa, equivale a 1 ml. Aqui, gente, nós vamos aprender também lá na aula prática como a gente vai aspirar medicamento com a seringa graduada em unidades e como a gente faz para visualizar essas unidades para não correr o risco de aspirar quantidade inferior ou superior daquela prescrita pelo médico, tá? Outro exemplo, que isso tudo a gente vai ver lá na prática, eu volto a pôr essa aula para vocês irem acompanhando o slide, cada um fazendo com o seu material. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a agulha, né? A agulha, que ela faz parzinho, joguinho com a seringa para a gente utilizar nas administrações medicamentosas. Ela é dividida por partes. Então, a gente tem o canhão, que é essa parte que vai estar conectada ao bico da seringa. A gente tem a haste, que é como se fosse o corpo da agulha. E a gente tem o bisel, que é a ponta da agulha, onde possui, além da abertura, o corte para que ocorra a penetração no tecido, tá? Para a gente escolher a agulha correta para o medicamento que a gente vai administrar, é importante também a gente entender qual a via de administração que eu vou estar introduzindo esse medicamento, né? Para eu também avaliar as condições da pele, da musculatura desse paciente. Então, quando eu quero uma medicação via intramuscular, vejam que a gente tem a pele, depois a gente tem gordura e depois a gente tem músculo. Vocês concordam? O músculo ele está mais inferior do que a pele, né? Ele está mais profundo. Então, eu tenho que, se eu vou administrar uma medicação via intramuscular, eu tenho que usar uma agulha mais longa, tá? Se eu vou administrar uma medicação via subcutânea, eu posso entrar num ângulo de 90 graus, se for uma agulha própria para a via subcutânea. Mas se eu tiver uma agulha longa, que chega até o músculo, eu tenho que entrar no ângulo de 45 graus, para essa agulha, para o bisel da agulha parar exatamente na gordura e não ir até o músculo. Se for uma via intravenosa, eu tenho que entrar no ângulo de aproximadamente 25 graus, né? Ou 30 graus, de acordo com a sensibilidade ao toque, que é onde a gente consegue estimar a profundidade desse vaso. Se eu for aplicar via intradérmica, que é entre a epiderme e a derme, aí eu já vou no ângulo bem menor, no ângulo de 10, de 15 graus, às vezes até bem rente à pele. Vamos falar um pouquinho da agulha 40 por 12. É uma agulha grande, uma agulha calibrosa e que ela é utilizada por nós da enfermagem na aspiração das medicações. Então, quando a gente vai pegar uma medicação em pó, que eu vou ter que introduzir água, eu utilizo a agulha 40 por 12, porque ela facilita a passagem desse fluxo
da água. Então eu utilizo ela para diluir o medicamento, bem como para aspirar, mas não para administrar o medicamento, tá? Já a agulha 30x7 é uma agulha que a gente utiliza muito para medicação, tanto intravenosa quanto, aqui não fala, mas via intramuscular. Porque é uma agulha longa, mas ela é mais fina comparada à 40x12, ó, que é uma agulha bem mais grossa, tá? A agulha 30x8, ela é também longa e ela é um pouquinho mais grossa que a 30x7. Ela também serve para medicamentos de via intramuscular, adulto, né? A gente também pode usar ela em crianças, né? Quando a gente, dependendo da medicação que a gente vai utilizar, por exemplo, a benzetacil, que é uma medicação que ela cristaliza muito rápido, né? Então a gente acaba optando por uma agulha um pouquinho mais calibrosa para facilitar a saída da benzetacil até chegar ao músculo,